Pixel Drone, shows luminosos de drones como expansão de mídia visual e suas implicações sociais. Palavras-chave: show de drones, performance, audiovisual. Linha de pesquisa: design, cultura e artes. Delimitação do tema e problemática. À medida que a tecnologia de drones, ou mais precisamente Quadrotors WEN 2023, se desenvolve, a qualidade plástica de shows de drones atinge níveis de qualidade próximos aos das telas 2D, TV, smartphones, etc. Esta comparação entre pixels e drones, por um lado, e os pixels das telas, por outro, é justificada após shows como o realizado em Shenzhen no dia 26 de setembro de 2024, pela comemoração do 75º aniversário do Partido Comunista da China, para o qual foram utilizados 10.197 drones, os quais foram controlados por um único computador ao longo de toda a rotina. A qualidade das imagens no espetáculo não reside somente na quantidade de drones, mas nos modelos de drones utilizados, que contam com artefatos luminescentes coloridos de qualidades complexas. Essas qualidades têm sido estudadas no campo da iluminação cenográfica ao longo do século XX e foram citadas por Pak Lam-sin e Zhou Jin-jun em seu artigo, abre aspas, The Dronetic Moment, Future of Drone Light Show and Lighting Design in Concerts, fecha aspas. Nesse artigo, Sin, Pak Lam e Jun, Zhou Jin 2023, mostram uma tabela sumário de características das qualidades controláveis da luz por três autores: McCandless, 1932, intensidade, cor, forma, movimento; Palmer, 1998, intensidade, cor, forma, movimento, direção, difusão, frequência, luminosidade; Gillette e McNamara, 2020, intensidade, cor, movimento, distribuição. Ao analisar o show de drones de Shenzhen em 2024, podemos perceber que os drones são utilizados como pixels, distribuindo-se como uma tela 2D materialmente flutuante suspensa no ar. Essa tela de pixel drones permite criar uma ilusão de movimento conhecida como persistência retiniana, na qual um elemento figurativo com forma e cor parece deslocar-se em um movimento direcionado a outro local fictício figurativo numa composição determinada. A categoria de análise distribuição talvez tenha sido uma coincidência do que Gillette e McNamara analisaram no campo da iluminação, mas no caso da tecnologia desenvolvida pela agência da moda, nos permite afirmar que o céu não é mais o limite nas artes visuais, mas que o céu é uma tela. Figura 1. Representação alegórica realista de drones de proporções gigantescas, escoltado por dois drones de proporções e modelo normal. Todas as figuras foram feitas com Pixel Drone. No vídeo publicado na plataforma YouTube 10.000 drones controlled by 10,000 drones controlled by a single computer, Guinness World Records, do canal Guinness World Records, os designers da agência da moda utilizaram um modelo médio de drone, cerca de 40 por 40 centímetros, no qual havia uma lâmpada inteligente que permitiu a manipulação de todas as categorias citadas anteriormente. Figura 2. O operário da agência da moda verifica um dos
10.197 drones de show em Shenzhen. Assistindo os registros do show disponíveis no YouTube, considero que houve ao menos 3 cenas de animação realizadas graças a Pixel Drones, distribuídos e suspensos no ar. Na figura 1, o drone de proporções gigantescas para dimensões de drones contam com uma tela 2D na qual projetaram-se vídeos de animação com motivo da comemoração. Houve a representação de movimento de um animal da mitologia chinesa, realizado também com o princípio da persistência retiniana, utilizando vários pixel drones e as sombras de uma dupla de lutadores marciais projetadas na representação da cidade ao modo de skyline. A tecnologia material geral desenvolvida pelo ser humano permite que imaginemos e realizemos qualquer tipo de narrativa e mensagem. No caso do show de drones, provavelmente limitações como o tempo de bateria dos drones no ar, 15 minutos, também serão superadas. Os pixel drones podem ligar e desligar a luz da lâmpada no centro deles, assim como deslocar-se a outras coordenadas relativas a todos os drones, controladas por um computador, o que permite criar qualquer cena figurativa imaginável. Pode-se criar uma cena com drones luminosos de luzes acesas num momento e numa cena seguinte acender outros drones que estavam flutuando, porém com suas lâmpadas desligadas, configurados espacialmente para criar outra cena. Essas capacidades técnicas permitem a realização de animações com roteiros e conteúdo, a exemplo dos filmes de curta ou longa-metragem de todo tipo de gênero. O problema a ser investigado é em que medida a tecnologia gráfica permite a realização de obras de arte gráfica ou audiovisual, considerando o contexto cultural de cada país e região do mundo. A projeção geopolítica, geoeconômica e tecnológica da China, por exemplo, divide opiniões subjetivas com relação a princípios filosóficos e ideológicos ao redor do mundo. Os críticos do regime autocrático, talvez autoritário, do gigante asiático, radicam na falta de liberdades individuais. Apesar do que muitos analistas especialistas sobre a China, como Elias Jabbour, e jornalistas especialistas em história, como Rui Costa Pimenta, respondem sobre esse aspecto da sociedade chinesa, de que a China é uma sociedade vibrante com plenas liberdades individuais. Será que o governo chinês vai permitir que vozes contrárias ao regime façam shows de drones em público? Qual o maior risco de um show de drones? Os acidentes físicos causados por drones? Ou as mensagens críticas que podem ser veiculadas pelos ares? E a qualidade artística? Será que a qualidade do cinema chinês vai melhorar com os acordos feitos com a indústria de cinema da Espanha? Será que algum dia haverá obras audiovisuais de pixel drone de qualidade artística, críticas, problemática, polêmicas? E onde será que tudo isso irá parar? Justificativa e relevância. A presença dos shows de drones já está presente em estados como Pernambuco, onde desde 2023 vem se realizando performances sincronizadas de drones. Nesse ano, nas vésperas do Natal, foi realizado o que parece ser o primeiro show desse tipo em Pernambuco. De início simples, assim como em todas as regiões do mundo, o apelo popular tem provido o desenvolvimento de shows cada vez mais complexos, figura 3, podendo vir a se tornar uma tradição em festejos desse tipo. Haja vista o grande desenvolvimento em outros países apresentado anteriormente. Os shows de drones continuam sendo agendados em Pernambuco, tendo uma próxima data para 24 de maio na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Figura 3. Show de drones de Réveillon em Recife,
2024, 2025. Meu argumento de pesquisa é que a tela de Pixel Drone já atingiu o mesmo índice de realismo característico da tecnologia 2D, similar a outros formatos já estabelecidos como a TV, computador, smartphone, etc. Da mesma forma, o formato de Pixel Drone possibilita a criação de obras de arte audiovisual através de drones suspensos no ar em coordenadas ajustadas entre si em relação a outros pontos de referência, permitindo assim a representação dinâmica realista de movimento. O ritmo similar das animações no show de drones figura 1, com relação ao movimento de todo tipo de artefatos cotidianos, convence a percepção visual humana de que o que está sendo apresentado no ar é tão realista quanto a realidade, ou como os outros formatos de representações da realidade em outras telas 2D, TV, smartphone, laptop, etc. Neste sentido, ambos os campos da indústria, design e arte estão interligados. Considerando outros fenômenos das obras audiovisuais ou apenas visuais, tais como o merchandising de marcas de bebidas de fantasia ou comemorações tradicionais da cultura como o Natal e Ano Novo, etc. Ainda não há festivais de criadores independentes de show de drones, cabendo o desígnio da elaboração subjetiva de conteúdos nesse formato audiovisual aos produtores. Por enquanto, em 2025, a realização de shows de drones por questões financeiras ou por questões de direitos civis permanece restrito a agências do que poderia ser denominado também como design gráfico. O interesse acadêmico para com os shows de drones já produziu publicações que se relacionam entre si a partir pelo menos desde 2017, por acadêmicos como Weibel Marcus, Kees Bill, Augugliaro Federico, da Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich, com o artigo Drone Shows, Creative Potential and Best Practices, aos quais eu enviei um e-mail de agradecimento e questionamento sobre esse campo em considerável expansão. Em 2023, e seguindo a trajetória iniciada no ETH Zurich, publicou-se outro artigo importante sobre o assunto, esta vez na Coreia do Sul, pela Graduate School of Communication and Art, Yonsei University, intitulado The Dronetic Moment, Future of Drone Light Show and Lighting Design in Concerts. Park Lan-sine e Sojin Jun realizam análises cronológicas e teóricas sobre os shows de iluminação de drones, sendo talvez o artigo mais completo sobre esse assunto até o momento. Há cerca de outros 10 artigos de fácil acesso no presente estado da arte, mas estes versam sobre outros aspectos e usos dos drones. As tecnologias física e informática geram novas possibilidades artísticas evidentes, eloquentes e convincentes, como é o caso do show de drones. E do meu ponto de vista, ainda há muito por ser criado ou desenvolvido no campo das artes audiovisuais, seja na adaptação de obras de ficção, seja na área do design gráfico voltado para o marketing, o que em qualquer caso encontra limites e possibilidades teóricas, inclusive críticas negativas, como por exemplo a estética cyberpunk de uma saturação imagética por propaganda, de uma hipermídia visualmente contaminante num ambiente distópico, figura 4. Figura 4. Cenas hipermidiáticas no filme Blade Runner 2049. Tal como afirma o professor da Universidade del Desarrollo, Chile, Reinhard Schulz, no vídeo da plataforma YouTube intitulado Cinemapping Verité, do canal Cinemapping, a tendência das inovações midiáticas dos anos 2080, no caso do videomapping, e da tela de Pixel Drone de 2024,
provavelmente vão se interligar em obras multimídia, multiformato. Nessa tendência prevista pelo professor, não se prevê a adaptação de obras de ficção literária de longa duração, a exemplo dos filmes de longa-metragem, adaptadas ao formato de videomapping ou shows de drones. No entanto, o futuro sempre está em aberto para a inovação artística ou de design. Apesar das diversas projeções negativas, como a citada pelo professor John L. Thornton no vídeo de YouTube do canal Rise of Asia, intitulado Professor Explain Why China is Better than the US, de que em 2050 o mundo estará povoado por 10 milhões de pessoas, mais da metade da riqueza estará dividida entre Estados Unidos e China e haverá mais 2 milhões de pessoas pobres. Se há indicativos de um futuro próximo distópico esteticamente cyberpunk, também há condições técnicas para a criação de obras multimídia audiovisuais positivas do ponto de vista da cultura ou do humanismo. Em qualquer caso, sempre há necessidade de analisar o processo evolutivo dos formatos de design gráfico. Objetivos e objeto de estudo. Como designer gráfico, cinéfilo e entusiasta de muitas categorias de artes, sempre estou refletindo e analisando o valor e a ação artística ao longo da trajetória das artes modernas. O cinema é um objeto de estudo muito confortável na sua manipulação após sua veiculação lucrativa ou não. O sucesso, o gênero, configuraram os formatos de longa e curta-metragens, seriados, etc. Após a vanguarda exibida em cinemas ou plataformas digitais, o acúmulo das produções da indústria audiovisual permanecerá indelével para que os entusiastas e teóricos possamos entender tudo o que pudermos do fenômeno audiovisual de forma abrangente. Os inícios do cinema não faziam pressagiar que o cinema se tornaria a sétima arte. Por isso, ao menos devemos estar atentos às artes visuais contemporâneas, pós-modernas, que têm o potencial de representar a realidade tal como as películas de triacetato de celulose nas telas dos cinemas, o DVD, as plataformas digitais e, de uma forma mais complexa, porém monumental e espetacular, videomapping e shows luminosos de drones. Portanto, os shows luminosos de drones é um objeto bem delimitado que, mais cedo ou mais tarde, se difundirá em outros países do sul global, como em eventos particulares no México, figura 5. À margem do advento do Pixel Drone de 2024 e outras inovações na China, ao menos se performance de Pixel Drone não chegarem a Pernambuco, estas continuarão a ocorrer e a melhorar a qualidade da sua técnica. Eu, como pesquisador, estarei sempre atento aos eventos de show de drones, coletando dados e registrando as sensações deixadas entre os espectadores. Figura 5. Registro de debuxo feito por drones LED simples, de um cavalo e um peão, no evento particular Vendimia Brava 2025 em San Miguel de Allende, Guanajuato. À medida que as tecnologias de comunicação em massa se expandem, muitos conflitos surgem em praticamente todos os âmbitos da vida social, seja nos centros urbanos ou não, seja virtual, presencial ou conflitos híbridos entre a vida material e as plataformas de redes sociais. No caso da arte pública contemporânea, os conflitos e tendências sociais encontram barreiras de censura por parte dos governantes em formatos como videomapping, e agora provavelmente há muitas limitações discursivas que obrigam os artistas a se autocensurar.
Particularmente, tenho muito interesse também em sociologia e ciência política puras e seus conflitos, e na interseção entre artes públicas e ciências humanas há muito o que se analisar. Considero ser capaz de realizar estudos nesse âmbito, apesar de nunca ter completado estudos formais de ciências humanas. Por exemplo, o artista que realizou o debuxo na figura 5 no contexto de celebração ao qual ele serviu, trabalhando como designer gráfico, provavelmente seguindo um briefing, trabalhou sob uma certa autocensura. Fundamentação teórica preliminar. Como não é possível forjar o surgimento de novos formatos de obras de ficção audiovisual, apenas podemos analisar a produção acadêmica contemporânea em tópicos como artes públicas contemporâneas, em teses de doutoramento, como a de Lilian de Amaral Nunes, entre aspas, derivações da arte pública contemporânea, ou publicações como as de José Pedro Regatão, abre aspas, do monumento público tradicional à arte pública contemporânea, fecha aspas, e, abre aspas, a arte pública e os novos desafios das intervenções no espaço urbano, fecha aspas. Além das publicações especificamente técnicas sobre o objeto em si, em artigos como, abre aspas, The Dramatic Moment, Future of Drone Light Show and Lighting Design in Concerts, fecha aspas, de Pak Lam Sin e So Jin Jun. Entre a bibliografia recomendada pela professora Maria Cristina Ibarra, considero muitos títulos úteis para minha pesquisa, como, abre aspas, Expanding Participation to Design with More Than Human Concerns, fecha aspas, de Yoko Akama, abre aspas, Design Matters in Participatory Design, fecha aspas, de Liam Bannon, abre aspas, Tools and Techniques, Ways to Engage Telling, Making and Enacting, fecha aspas, de Eva Brandt, abre aspas, Design como correspondência, antropologia e participação na cidade, fecha aspas, da própria professora, e toda a bibliografia subsequente de Tim Ingold, que, se bem não conheço, juntar-se-á a minhas leituras de outro antropólogo, Clifford Geertz. Metodologia geral do projeto. Começarei por uma revisão do incipiente estado da arte, tanto do objeto em si, quanto das publicações acadêmicas, visando produzir minhas próprias publicações iniciais na forma de artigos. À medida que continuem surgindo, presenciarei eventos de shows de drones ao vivo em Pernambuco, assim como realizarei registros de vídeos e assistirei entrevistas e notícias nas plataformas da internet. A realização de espetáculos de drones não está descartada, mas não vislumbro a possibilidade de financiá-las particularmente. No entanto, considero que meu objeto de estudo é a evolução social do fenômeno. A própria realização das obras através de qualquer iniciativa está enquadrada dentro da pesquisa, ou seja, para meu objeto de estudo é mais valioso o fenômeno da agência social, as intenções dos realizadores incluídos. Então, se bem tenho intenções particulares na arte, até o momento não sou um artista famoso como Lady Gaga. No entanto, pretendo intentar estratégias para contornar um quadro particular de escassez de drones e luzes, participando de propostas de realizações artísticas através de editais ou coletivos com outros entusiastas. Execução do projeto de pesquisa. Considero que o projeto de pesquisa é viável enquanto recorte parcial de mestrado numa abordagem mais abrangente, que é o processo de categorização de formatos artísticos e de design. Se bem ainda não está bem definido o declínio dos shows luminosos de drones, provavelmente nem mesmo o seu apogeu, é possível traçar paralelos entre os shows de drones e os shows de videomapping, os quais já contam com um desenvolvimento maduro com festivais ao redor do mundo. Tenho uma boa impressão da UFPE, não só pelos recordes de longevidade
a nível nacional do programa de design, sendo uma importante universidade, se não a universidade mais importante do Nordeste, mas pelo presente processo seletivo em questão, onde já pude coletar mais títulos de literatura especializada. O preço dos drones tende a diminuir e o entusiasmo e a audácia aumentam o clamor popular por eventos como os shows de drones. Ainda paralelamente a muitos outros aspectos que certamente não dependem de mais de 10 mil drones controlados por um só computador, os quais certamente poderei realizar através de outras experiências. Figura 6. Figura 6. Representação de Superman acoplado a um único drone.